E aí pessoal, tudo bem? Então vou explicar para vocês aqui agora qual que vai ser a infraestrutura desse conteúdo, diferentemente do modo habitual que a gente é acostumado a instalar os Zabbix. A gente vai montar esse serviço ele em Docker, tá? Porque a gente consegue aproveitar muito mais a máquina, a VPS, e a gente consegue colocar mais ferramentas juntas, onde é que a gente não precisaria estar contratando mais VPS para rodar esse serviço. Antigamente era acostumado, os tutoriais na internet, eles ensinavam a instalar aqui o Zabbix e o Grafana numa máquina Linux só, e era isso. Aí se tu quisesse colocar alguma outra coisa, tu tinha que ou contratar alguma estrutura externa ou criar uma nova máquina. Eu, Júnior, eu tô migrando 100% dos meus servidores tudo para Docker, tá? Que a gente consegue ter um aproveitamento muito melhor. Eu separei essa máquina aqui, ó. Ela tem 8 CPU, ela tem 16 GB de RAM e um HD de 320 GB, tá? Para fazer a instalação do nosso ambiente aqui. Ela é um Ubuntu 24.04. Eu sempre dou prioridade para usar versões LTS, porque vai me dar um tempo maior de suporte, né? E eu não preciso me preocupar em trocar o ambiente do meu sistema num curto período de tempo. A gente vai iniciar sempre o nosso servidor da seguinte forma: apt update, apt upgrade -y, tá? Aqui no Ubuntu não vai precisar do sudo, tá? Mas se vocês quiserem usar um padrão, vocês podem rodar ele dessa seguinte forma. Então, pegou a máquina, atualizou, beleza. Então, o próximo passo, eu vou pegar aqui a minha VPS, tá? O IP da máquina, aqui então a configuração que eu falei para vocês anteriormente aí, e eu vou criar os domínios que eu preciso. Aqui eu vou precisar um domínio para o ambiente todo, um domínio para o Zabbix, um domínio para o Grafana, um domínio para o N8N e um domínio para a API do WhatsApp. Então eu vou copiar o nosso IP aqui e vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu uso a Cloudflare, tá? Então vou colocar host, certo? Então eu criei aqui para mim um domínio host.manualdocker.com.br. Não vai abrir, né? Deixa eu pingar nele aqui, que era o intuito certo. Tá. Então vamos ver se ele já está online. Ping host.manualdocker.com.br. Perfeito. Já está, nosso domínio já está funcionando. Eu vou criar então os outros, só que em vez de criar dessa seguinte forma aqui, dessa forma aqui, onde é que criar assim, ó, teste. Então, diferentemente de criar dessa forma assim, os subdomínios para o nosso ambiente, eu vou fazer um apontamento de CNAME, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou criar aqui, ó, uma entrada tipo CNAME, eu vou botar aqui o subdomínio Zabbix. E aqui eu vou colocar o destino como o host, o do subdomínio do nosso principal do nosso servidor, ficando da seguinte forma, tá? Enquanto que eu vou fazendo aqui, eu vou explicando. Então eu vou colocar aqui mais uma entrada que vai ser o Grafana, tá? Então, como eu ia explicando para vocês anteriormente, eu subo dessa seguinte forma, porque quando a gente roda um ambiente desse aqui, geralmente aí a gente vai ter 6, 7 subdomínios, às vezes até mais. E quando que a gente precisa atualizar um ambiente, vamos fazer uma migração,
vão mudar de local, serviço, né? A gente não precisa estar se preocupando em estar mudando o IP de tudo, tá? Como a gente fez, apontou aqui um subdomínio para o IP e a gente apontou todos os outros subdomínios para aquele subdomínio principal, e a gente precisa mudar a máquina local, a gente só vem aqui e muda o IP aqui, tá? Então fica mais prático. Talvez não seja o caso de uma VPS, né? Porque dificilmente tu vai mudar o IP de uma VPS, né? A não ser que tu pega e faça backup de tudo e importe para outra máquina. Mas num ambiente local, tá? Isso aqui provedores que têm ambiente grande, isso aqui vai fazer a diferença para vocês e fica até mais prático, porque daí tu acessa o teu gerenciador dos domínios e aí tu vê aqui, ó, todos esses subdomínios estão apontados para o host e o host é esse aqui. Perfeito. Tá, então basicamente essa primeira parte do vídeo era só isso. Eu só vou fazer um único ajuste aqui. Eu vou instalar o Fail2Ban. Então vamos lá, apt install Fail2Ban. Eu vou copiar, eu vou colocar aqui tudo no arquivo de texto. Tá, e aqui daí eu vou colocar os outros comandos aqui para criar um manual de uso, daí fica prático para vocês quando vocês forem dar início no ambiente de vocês aí, tá? Perfeito. Tá. Então, quando a gente instalar o Fail2Ban, a gente vai acessar a página dele aqui. Vou dar um ls aqui. A gente vai ter que criar um arquivo chamado jail.local, tá? E a gente vai copiar esse arquivo aqui como base, tá? Então cp jail.conf e vamos criar o jail.local. Aqui, acessando o jail.local da seguinte forma, nano jail.local, aqui logo no início a gente vai copiar isso aqui, ó, enable igual a true, tá? Mais para baixo eu explico o porquê. A gente vai vir aqui embaixo até aqui nessa parte do Bantime e FindTime. Eu vou copiar essas três opções aqui. Eu vou colar no meu arquivo de texto, tá? E eu vou deixar da seguinte forma. Aqui tava 5, né? Já editei. Tá. Isso aqui faz sentido da seguinte forma. Aqui o max hetry eu costumo deixar em 2, tá? Por quê? Porque quando uma pessoa tenta acessar o teu servidor, ela vai fazer o seguinte, tá? Então aqui, a primeira tentativa, ela vai fazer o seguinte, vai botar a senha dela, daí ela vai para uma segunda tentativa, vai tentar botar a senha de novo, e daí ela vai para uma terceira tentativa e vai botar a senha de novo. Aí o terminal dela não vai deixar tentar de novo, tá? Ela vai ter que abrir uma quarta tentativa. E essa quarta tentativa vai contar como a segunda vez que ela está tentando acessar. Porque tu pode errar 3 vezes por tentativa de senha. Então, se eu deixar 5 aqui, a pessoa vai fazer o seguinte, tá? Então ela vai tentar uma vez, tentar 2 vezes, tentar 3 vezes, tentar 4 vezes, daí na próxima vez ela vai ser bloqueada, tá? Por isso que eu tenho o padrão de deixar max hetry 2, porque na quarta vez que ela for colocar a senha, ela acaba que ela é bloqueada pelo nosso servidor. Ela é bloqueada por quanto tempo? Eu vou colocar aqui 60 minutos, tá? Então ela vai ser bloqueada por 1 hora. E aí ela vai tentar 1, 2 vezes, depois ela vai ver que ela não vai conseguir, ela vai desistir, tá? Próximo passo aqui, ó, a gente vai vir aqui, ó, vou copiar essa opção aqui. Tá, como o nosso
servidor aqui, ele não usa mais iptables, os servidores mais novos do Linux, eles usam nftables. A gente precisa trocar aqui, ó, no banaction aqui, para quando ele for fazer a criação das regras, ele criar as regras como nftables, tá? Porque daí senão ele não vai acabar fazendo o bloqueio das pessoas que estão tentando acessar a tua máquina. E a parte final aqui é da nossa configuração. Vou fazer o seguinte, aqui antes de port, eu vou vir aqui no nosso arquivo de texto, vou copiar aqui, ó, e vou colocar o enable igual a true, tá? A gente vai dizer que a gente vai estar ativando o SSHD no monitoramento da nossa máquina, do fail2ban, né? Então aqui em port eu gosto de apagar o SSH e colocar a porta. Atualmente a porta do meu serviço é 22, mas se vocês trocarem, por exemplo, eu vou trocar para a porta 2222, e se vocês deixarem assim, ó, o serviço ele não vai entender que tu trocou a porta, porque o fail2ban ele entende que o serviço de SSH roda na porta 22, tá? A gente poderia fazer isso aqui também, ó, que daí ele ia monitorar duas portas, né? Só que isso causa falhas, tá? Pode acontecer de ter um caractere a mais, um espaço, e vai dar problema. Por isso que eu gosto sempre aqui em port, colocar a porta atual do serviço que a gente está configurando aqui. Tá 22, vem aqui e coloca 22. Tá 2233, vocês mudaram, vem aqui, atualiza, e o serviço passa a monitorar e a fazer a segurança. Então essas três opções aqui, ó, eu vou copiar e vou colocar aqui. Por que eu fiz isso? Cara, porque assim como o SSH, a gente tem mais muitos serviços aqui embaixo, e talvez vocês queiram fazer o monitoramento de uma outra coisa aqui, tá? E aí vocês vão criando o padrão de trabalho de vocês, tá? Vocês poderiam atualizar lá em cima, lá na parte inicial, como foi quando eu copiei, poderia. E o padrão do sistema ele ia funcionar nesse modo que vocês colocaram aqui, tá? Eu gosto sempre de personalizar cada serviço, fazer as regras de monitoramento de um jeito, tá? Por isso que aqui no SSH eu acabei configurando dessa forma. Eu vou copiar aqui como tem que ficar lá no arquivo de configuração, daí eu coloco no conteúdo aqui junto do serviço. Então aqui eu vou salvar, eu vou sair, tá? E eu vou fazer o seguinte, systemctl enable fail2ban, tá? E como ele foi instalado e ele é iniciado automaticamente, eu vou dar um restart aqui. Deixa eu copiar isso aqui. Perfeito. Tá, então eu vou voltar para a raiz aqui com o cd barra, e aqui como root eu vou fazer o seguinte, fail2ban cliente status, tá? Então notem que o meu fail2ban está rodando e ele está monitorando o SSHD aqui, tá? Eu posso fazer o seguinte aqui então, fail2ban cliente status SSHD. Perfeito, a gente já tem o nosso serviço aqui, tá? Ele está em funcionamento e ele ainda não tem ninguém banido aqui, ele não teve tentativa de acesso. Eu até posso fazer uma tentativa de acesso com o meu IP, que daí ele vai fazer o bloqueio aqui e vai acabar que ele vai me bloqueando. Deixa eu pegar aqui, ó. Para essa primeira parte é isso, tá? Eu vou deixar esses arquivos aqui comentados no material de apoio, tá? Mas basicamente a primeira parte a gente vai instalar a máquina, atualizar, configurar os domínios na hospedagem, no nosso gerenciador de domínio para funcionar os acessos com um domínio, né? E aí eu recomendo para vocês fazerem essa proteção com o fail2ban aqui para
o servidor de vocês ficar ok. Tá, deixa eu ver se eu tenho algum arquivo de log aqui. cat/var /log. Tá, vou fazer o ban aqui, tá. Tail-f. Perfeito, vou deixar assim, ó, enquanto que eu faço as tentativas de acesso aqui. Vamos ver se ele vai mostrar alguma coisa pra gente. Olha que legal. Ó, o FailToBan Filter, tá? Já viu que tem uma fonte aqui desse IP, né? Ele gerou um log aqui que teve uma tentativa de acesso. Vou novamente aqui. Vou tentar mais uma vez. Eu acho que o servidor vai derrubar a minha conexão. Ó, derrubou. Tá. Então agora eu vou tentar mais uma vez. Aqui vai ser para o serviço vai ser a segunda tentativa. Tá. Ó, me bloqueou. Vamos ver aqui. Ó, me bloqueou e eu já fui banido. E automaticamente eu já perdi acesso ao serviço aqui, tá? Vou tentar fazer o acesso de novo aqui. Ó, ele já não deixa nem mais eu fazer o acesso. Eu vou tentar dar ver se o ping tá funcionando. Ó, o ping funciona, mas o acesso SSH aqui para mim já não tá funcionando. Eu vou abrir aqui agora a minha VPS, tá? Vou acessar como root sendo local aqui. E eu vou mostrar para vocês o console onde mostra eu sendo banido, né? Não tô errando assim, peraí. Tá, eu vou resetar minha senha aqui. Vou dar um rescue aqui. Por isso que a Hetzner é legal, que ela é prática nessa questão aqui de recuperar servidor, mudar senha remota, sabe? Coisas desse sentido aqui. Eu vou colocar aqui. Eu vou colar minha senha aqui, ela vai deixar nós acessar. Perfeito. Então aqui eu tô dentro do terminal do nosso servidor. Eu vou vir aqui, ó, FailToBan, client, status. Ó, eu tenho um serviço sendo monitorado, né, que nem eu mostrei para vocês antes. E tá aqui o meu IP bloqueado, né? Eu poderia limpar o meu serviço aqui, né, com NFT file reset para liberar o acesso, né? Ou se não, se é tipo uma pessoa normal, uma pessoa que está tentando acessar o servidor aí, ela vai acabar sendo banida por um horário que tu configurou e daqui uma hora essa regra vai sair. Mas geralmente tu faz o seguinte, ó, NFT flush no FailToBan no NFTables aqui, essa aqui é a regra para limpar. Vamos dar um NFT aqui, list, para listar as regras aqui. Aqui eu errei. Ele não listou nada. Mas basicamente já deve estar liberando aqui para a gente fazer o acesso. Olha só.
Aqui eu troquei a senha, né? Deixa eu só pegar a senha que ficou aqui do console. E já liberou o acesso novamente. Então, pessoal, basicamente é isso. Se caso der problema para vocês, tipo, fiz cagada e o Feituban me bloqueou, tá? Vocês vão acessar como root, né? Vão acessar pela VPS ou pelo terminal. Vocês vão digitar o seguinte comando: nft flush rule set, tá? Dessa forma vocês vão limpar as regras de bloqueio do DNF Tables, tá bom? E se vocês quiserem listar, dá para listar aqui com um list, tá? Então é isso, basicamente essa primeira parte era isso. Então agora próximo vídeo aí a gente vai começar a instalar e ter acesso ao o painel de gerenciamento, onde é que a gente vai instalar todas as aplicações.